Olá, meu nome é Silvia Lira e o tema de hoje é a amamentação com silicone. Esse era o meu maior medo na questão da amamentação, de não conseguir amamentar por conta do silicone, de não conseguir ter leite suficiente ou algo do tipo, ou nem ter leite nenhum, sim, zero. Era o meu maior medo. Quando meu primeiro filho nasceu, eu não amamentei e eu não tinha silicone ainda. Mas foi uma decisão totalmente minha. Eu não queria mais amamentar. Ele com uma semana eu tive que voltar pra faculdade, eu era muito nova. Voltar não, começar a faculdade. Então, eu não queria mais amamentar. Comecei dando a fórmula e aos poucos, sei lá, em 2 semanas eu parei completamente com a amamentação. Mas foi uma decisão total minha. Eu tinha leite, sim, mas doía muito pra amamentar. Eu sofria bastante com isso, eu chorava de dor. Dessa vez, durante a gravidez, eu tentei me preparar melhor o meu peito, o meu corpo, enfim, todas as dicas que eu via na internet que eu podia fazer, eu fiz. Só o sol que eu não peguei muito, porque não tinha como, aqui na minha casa não tem um lugar que eu consiga pegar sol e ninguém vê. Então não rolou muito isso aí. Mas pomada, deixar o peito respirar, enfim, fazer essas coisas, eu fiz sim, bastante. E aí o Noah nasceu, nos primeiros dias eu não consegui amamentá-lo, não foi aquela coisa que ele nasceu já veio direto pro meu peito, porque ele teve que passar pela UTI. Quando ele estava tendo alta da UTI, aí eu recebi uma consultoria referente à amamentação, e ela me ensinou como que fazia pra ele pegar o peito, enfim, todas essas informações. Foi muito legal. Eu não tive problema nenhum de pega com o Noah. Foi uma coisa assim muito tranquila. Aquela dor que eu tinha com o Thiago e tudo mais, eu não tinha com o Noah. Nos primeiros dias, claro que ficou muito sensível o bico do meu peito, porque até então ninguém encostava ali. E aí depois, um bebê mama de 1h30 a 1h30, 2 horas a 2 horas. Então, isso faz com que o seu peito fique sensível e isso é absolutamente normal, até ele se acostumar com essa nova rotina, né? Que não era o que você estava acostumada. Mas tudo bem, dor mesmo eu não sentia. Nos primeiros dias no hospital, quando o Noah estava na UTI e eu não estava amamentando, eu tirava com a bombinha e saía nada, né, praticamente. Era o colostro só, aquele líquido meio amareladinho, sabe? E eu usava pra colocar um pouquinho na fórmula que eles davam lá na UTI. Então, na fórmula eles misturavam as gotinhas que eu conseguia tirar. Mas com 4 dias o meu leite desceu e desceu muito. Então, no meu caso, não teve assim, mudança nenhuma na produção de leite, não teve alteração por conta do meu silicone. Eu achei que tava maravilhoso, tava ótimo e realmente, tá? Eu tinha bastante leite. No começo o bebê mama menos, então eu conseguia, como eu tinha bastante leite, fazer ele mamar e ainda tirar muito leite com a bombinha e deixar na geladeira congelar para outras ocasiões. Ocasiões essa, por exemplo, quando eu tentava dormir um pouquinho mais e aí meu marido dava na mamadeira para ele. Então o primeiro ponto importante é que eu não tive alteração nenhuma na produção de leite por conta do silicone. Mas meu peito ficou extremamente gigantesco, né? Porque além do silicone, ainda tava aquele monte de leite. Era muito leite logo que desceu. Aos poucos, o seu corpo vai arrumando a quantidade, né? Vai entendendo quanto que o bebê precisa, quanto que ele mama. E aí vai ficando uma quantidade de leite no seu peito que é o suficiente pro bebê mamar. Mas até isso acontecer era muito, muito leite, meu peito vazava o dia inteiro. E aí aconteceu que com 2 meses a gente foi na consulta do pediatra e ele viu que ele não tava ganhando muito peso. E aí foi quando eu fiquei triste, porque até então tava tudo bem. E eu tava amamentando ele exclusivamente com o meu peito, era só leite materno. Só, assim. Depois que ele saiu da UTI, nunca mais eu tinha dado fórmula. E como ele não estava ganhando peso, né? Tava com esse probleminha assim, eu decidi que eu ia iniciar
a fórmula aqui em casa, até porque ele tava com 2 meses e minha ideia era amamentar até os 3 meses dele. Então seria 1 mês fazendo os 2 para depois eu ficar só com a fórmula. E até um jeito legal quando você quer colocar a fórmula pro bebê, não tirar completamente o leite assim do nada e colocar a fórmula. E aos poucos, primeiro pro seu corpo, né, não sofrer assim, né, porque você tá com um monte de leite e do nada ninguém mama, ninguém tira, não vai diminuindo aos poucos a quantidade de leite que você vai fabricando. Então corre o risco de empedrar e tudo mais. Então é bom você fazer aos poucos por você e pelo bebê também, porque é diferente o gosto, né? Então a digestão é diferente, o intestino funciona de forma diferente, eu senti isso. Quando era leite materno, o cocô do No era bem molinho. E depois que eu comecei a colocar a fórmula, a introduzir a fórmula, o cocô dele ficou bem mais pastoso. E dependendo da fórmula, tava dando uma que prendeu o intestino dele. E aí eu mudei, coloquei uma outra que ajuda a soltar o intestino e tudo mais. E aí essa funcionou legal. Aí essa tá dando super certo e é ela que a gente tá usando agora. Então é um processo que não dá pra ser de uma hora pra outra, não dá pra mudar assim, porque você tem que se acostumar, o seu corpo tem que se acostumar e o do bebê também. Então foi bom foi péssimo ele não ter ganhado peso, mas foi bom por um outro lado que eu comecei a introduzir com mais calma a fórmula. Então no comecinho do segundo mês eu dava uma mamadeira por dia, depois eu tava dando 2 e aí eu fui aumentando aos poucos. 2 semanas depois dessa consulta de 2 meses, a gente foi no pediatra de novo, porque ele pediu pra nos ver de novo, pra ver essa questão do peso. E o Noah tinha ganhado 1 libra em 2 semanas. 1 libra são 500 gramas. Então ele ganhou meio quilo em 2 semanas, o que tava maravilhoso. Então ele falou, vamos continuar desse jeito. Quando ele completou 3 meses, aí eu parei completamente de amamentar. Mas daí ele já tava super acostumado com a fórmula e nas últimas 2 semanas, na última semana, assim, do 3º mês, ele já tava praticamente só mamando fórmula. Acho que eu dava 1, 2 vezes ao dia o peito. E algumas vezes eu nem conseguia dar alguns dias, porque a minha produção caiu tanto que não era o suficiente ele mamar no peito, assim, uma mamada. Então eu tirava com a bombinha, colocava na geladeira, e aí uma outra hora eu também tirava de novo com a bombinha, e juntando 2 vezes que eu tirei, em 2 horários completamente diferentes do dia, eu juntava e dava a quantidade que ele tá mamando agora. Então a produção caiu bastante, mas é algo muito normal. E eu acho que não tem nada a ver, viu, essa questão dele não tá engordando com o silicone. O médico disse que é algo muito normal de acontecer com as mães que amamentam só com o peito, pra não me preocupar. E que pode ser que eu não estivesse passando muita gordura, meu leite não estivesse tão gorduroso pra passar pra ele. Então não é que eu não tô produzindo leite suficiente, que ele tá passando fome. Eu nunca achei que ele estivesse passando fome, porque ele nunca chorou de fome. Ele chorava, eu colocava no peito, ele mamava, eu tirava, ele tava super calmo. Então ele não tava com fome. Eu poderia ter feito outras manobras pra deixar o meu leite mais gordo, enfim, essas coisas. Mas como eu já tinha em mente em parar de amamentar dali 1 mês, eu achei uma boa aqui em casa, no meu dia a dia, na minha família, na rotina da minha família, eu achei melhor introduzir a fórmula. Isso foi uma opinião, uma decisão totalmente minha. E agora que eu parei de amamentar, como que tá o peito, né? Porque isso era a segunda coisa que mais me preocupava. Primeiro será que eu vou ter leite? Segundo, como que vai ficar depois? Porque eu paguei caro, né, nesse silicone. Não foi barato. Então era algo que me preocupava. Eu senti que ele deu uma caidinha, senti, mas não é nada que me incomode, não. Bom, desde que eu coloquei silicone, eu odiava usar sutiã. Então eu não usava muito sutiã. Qualquer oportunidade que eu tinha de não estar usando, eu não usava. E isso fez com que, antes de eu engravidar, ele já desse uma caidinha. Mas foi uma caidinha que deixou o meu peito muito natural. Tanto é que algumas pessoas olham assim, quando eu tô com biquíni ou com roupa, alguma coisa assim, e não acha que é silicone porque ele é muito natural. E é alguma coisa é algo que eu gosto. Eu nunca quis ter aquele peito que você olha e fala assim, tá na cara que é silicone. Então, pra mim,
ok. E aí eu fiquei grávida, comecei a usar mais o sutiã, porque eu já sentia meu peito maior, na amamentação mais ainda, então era sutiã o tempo todo, sutiã com alça larga para sustentar bem firme, isso é muito importante. E mesmo assim eu senti que deu uma caidinha, principalmente na mama que o Noah gostava de mamar mais. Sempre tem, né? A teta favorita. Então nessa daí a produção de leite era maior, eu sentia que eu tinha muito mais leite. O Noah mamava mais nela, então era um ciclo vicioso. E ela acabou caindo um pouquinho mais do que a outra. A outra eu acho que ainda tá do mesmo jeito que era antes, sabia? Eu acho que não caiu não. Então tem uma que deu uma caidinha, mas também nada que eu falo assim, nossa, eu vou ter que refazer minha cirurgia. Não, de jeito nenhum. Continua super natural meu peito, eu tô muito feliz, porque não estragou completamente minha cirurgia, e era algo que eu tinha muito medo de verdade. Então, eu acho que deu tudo certo, consegui amamentar, não estragou minha cirurgia, porque querendo ou não foi um investimento que eu fiz, né? Então eu espero que dure. E é isso, se você tem silicone, se você tá grávida e quer amamentar, não tenha medo, porque não interfere e é só cuidar, tá? Eu tenho algumas estrias no peito, mas foi de quando eu coloquei o silicone, porque eu quis colocar super em cima da hora, em uma semana eu resolvi tudo e coloquei. Então eu não tive tempo pra me preparar, hidratar a pele e tudo mais. Então eu tive estria aí. Da gravidez em si eu não tive nenhuma, porque hidratei e tudo mais. Então é só cuidar, se preparar pra amamentação e curtir esse momento que às vezes é um saco, mas assim, 90% do tempo é uma delícia. Então aproveite, tá bom? E então é isso, gente. Curte aqui o vídeo, comenta, compartilha, me siga no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá!